Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo o evangelista Gaspar Gonzaga, que é o responsável pela pré-aula nesta semana. Quero ser grato a Deus pelo privilégio de poder estar aqui juntamente com os irmãos e com a irmã Juliane durante toda a semana, trazendo uma porção da palavra do Senhor nessas leituras diárias que têm edificado as nossas vidas. Quero ser grato a Deus pela vida dos nossos comentaristas, o pastor Jean Ferreira Figueiredo, ali de Luiz Eduardo Magalhães, também o professor Lorival e o comentarista deste trimestre, que é o pastor Gilvan Claro, ali de Campos Belos. Nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos comentaristas, melhor dizendo, que Deus tem dado a graça de nos confeccionar, de trazer para nós todo este material para o nosso elevo espiritual. Grato a Deus por toda a diretoria da nossa escola bíblica, Grato a Deus pela vida dos professores, pela vida dos alunos, que Deus continue nos abençoando. Nós estamos na lição de número 10, já estamos finalizando um trimestre, caminhando para as lições finais de mais um trimestre. E nesta terça-feira, a leitura diária está no livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25 e o versículo 14. Nós estamos na lição de número 10, administrando os talentos. Aqui está uma responsabilidade de todos nós cristãos, e aí alguém pode olhar e pensar assim, essa responsabilidade é dos obreiros. Não, muito pelo contrário. Essa responsabilidade é de todos nós cristãos, de estarmos administrando o talento que o Senhor nos deu. Porque para cada um de nós, Ele entregou um talento. Para cada um de nós, todos nós recebemos um talento. Todos nós, todos nós. Às vezes tem aqueles irmãos que pensam, eu sou um membro, eu vou ficar só ali sentadinho no meu banco. Não, você também recebeu uma responsabilidade, você também recebeu um talento. E um dia o Senhor vai requerer de você aquilo que Ele lhe entregou, aquilo que Ele me entregou. Todos nós recebemos um talento. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. O título aqui está dizendo assim, o sermão continua. Por que continua? Porque ele começou, no começo aqui do capítulo 25, falando a respeito sermão profético continua. No capítulo 25 aqui, Jesus vai falar sobre as 10 virgens. Por isso aqui no versículo 14 ele diz, o sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Observe que na continuação destas parábolas que Jesus estava contando, elas meio que dizem a mesma coisa, se entrelaçam uma na outra. Nós temos aqui que está dizendo que porque isso também é como um homem que partindo para fora, ou seja, está narrando que aqui tinha um homem, um senhor que tinha muitos bens, e ele partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhe seus bens. Ele falou, olha, aquilo que eu consegui juntar, os meus bens, eu estou colocando na mão de vocês. E aqui continua dizendo assim, para nós nos situarmos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Observe que esse Senhor, ele chama os seus servos, ele dá para cada um dos seus servos, para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Então, às vezes, se eu estiver sendo negligente com aquilo que o Senhor me confiou, não é porque eu vou falar assim, o Senhor colocou muito peso sobre os meus ombros.
Não, ele conhece a minha capacidade e ele só vai me dar aquilo que eu consigo exercer. Nós vemos que tem pessoas na igreja que têm um cargo, mas tem pessoas como o nosso irmão Anderson, ali da nossa sede, que tem vários cargos e vários outros irmãos. É porque me veio à mente agora o irmão Anderson Vieira. Ele tem vários cargos, mas o Senhor conhece a capacidade dele e deu para ele mais de um cargo, ou seja, colocou nas mãos dele mais de um talento. Mas às vezes a minha capacidade é só para um cargo. Aí às vezes eu fico olhando para o irmão Anderson e falo, rapaz, o irmão Anderson tem tanto cargo. Eu acho que poderia pegar um cargo daquele e colocar mais uns 2 cargos que ele tem para mim. Mas às vezes eu não consigo, porque o Senhor, que é o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, ele conhece a minha capacidade e ele conhece a capacidade de cada um dos irmãos. Então ele só vai dar, eu estou usando o exemplo aqui, os cargos na igreja, mas os talentos não é necessariamente só os cargos da igreja. E então ele vai dar para mim segundo a minha capacidade. Então, se quando eu chegar no céu e falar, Senhor, eu não consegui exercer com fidelidade, com dignidade aquele cargo, porque ele era muito pesado para mim, né? Tomava muito do meu tempo, mas o Senhor, ele não vai olhar para isso, porque ele conhece a sua capacidade, ele conhece a minha capacidade. E aqui continua dizendo assim, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou e ganhou outro. Ou seja, esse aqui que recebeu 5, o Senhor partiu, entregou os talentos e partiu. Quem que nos entregou esse talento e partiu? Vou, pois, vos preparar lugar. Então, este que recebeu 5, ele granjeou outros. O que recebeu 2, aqui continua dizendo, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou mais 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com ele. Está vendo a conexão com a parábola anterior? Aqui está dizendo que muito tempo depois veio o senhor daqueles servos. E na parábola anterior diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Observe que o esposo veio. E observe que esse senhor que entregou os talentos, muito tempo depois, esse senhor voltou. Para quê? Para que aqueles servos que tinham recebido aqueles talentos pudessem prestar conta. Então, meu irmão, então, minha irmã, um dia eu, você, cada um de nós iremos prestar conta diante do nosso Deus com os talentos que Ele colocou em nossas mãos. Como que eu estou tratando esses talentos? Eu estou granjeando outros talentos ou eu cavei como aquele que recebeu 1 e deixei lá? Deixei lá escondido aquele talento. Vamos ser bons servos. Vamos ser bons, servo bom e fiel. Observe que a Bíblia não fala servo perfeito, porque bom é uma coisa, perfeito é só um que é Deus. A Bíblia diz servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Este que recebeu 1 aqui, ele não foi fiel no pouco. Como que uma pessoa que não é fiel no pouco vai ser colocada sobre o muito? Como que eu recebo um cargo, por mais não existe cargo simples, mas eu vou usar a expressão para que possamos entender, por mais que pareça simples, se eu não for fiel neste cargo que eu acho que é simples, eu não vou ser fiel em um cargo que requer mais responsabilidade de mim. Todos requerem responsabilidade, mas há alguns que vai requerer mais de você, mais de mim. Que o Senhor Jesus continue nos ajudando para que nós possamos ser servos que grangiem outros talentos, que nós possamos administrar os talentos que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um dos irmãos. Deus abençoe os professores, Deus abençoe os alunos, que Deus abençoe o nosso pastor presidente e todos os nossos pastores.
que o Senhor possa continuar nos guardando, para que nós possamos continuar granjeando outros talentos. Amém? Que Deus abençoe a cada um e que, se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.